é fácil de entender, né, não tem muita enrolação, é bem direto, né, então deu para entender, né, fácil o que você pretende fazer com o seu trabalho, né, com a proposta. E aí aqui eu vou pegando alguns pontos mais centrais, né, do que eu achei que mais me chamou a atenção, tá. Eh, Primeiro, né, quando você diz que o foco é muito mais o seu trabalho tem uma ênfase, né, bastante forte na teoria, né. Só que no trabalho, eu senti falta de você reforçar mais essa teoria, né. Já que você pretende fazer um estudo teórico, embora eu vou dar uma sugestão para ir além, né, se for interesse do orientador e seu de dar um avanço além do levantamento teórico, mas como é um levantamento teórico, eu achei que a sua teoria precisava, principalmente na parte de hospitalidade, de mais, robustez, assim, mais citações, principalmente as mais recentes, dos últimos 5 anos, né. Eh, eu senti também uma falta de mais citação de artigos em periódicos internacionais. Embora na sua proposta você faz esse levantamento, né, propõe-se fazer esse levantamento de periódicos internacionais, mas na hora de você ter o embasamento teórico da sua pesquisa, propriamente dito, né, eu senti falta disso, né, desse mais robustez teórica. Por exemplo, quando você coloca nos títulos, né, da o os tópicos, né, o 2.1 e o 2.2. Então os títulos já dizem que eles estão bastante abrangentes, assim, por exemplo, 2.1 reflexões, né, sobre hospitalidade, está muito amplo, né. E o 2.2, contextos, né, de hospitalidade e tal. Eu acho que você poderia, desenvolver mais isso, e relacionando já nesses tópicos com a temática LGBTQIAP+, entendeu. Já ir relacionando dentro deles, né, porque eu também senti falta desse link, né, quando você fala de hospitalidade até o item 2.2, né, mas quando você vai fazer o link para a próxima parte, que é falando da comunidade, eu não senti esse gancho, sabe. Ao você primeiro fazer essa exposição, né, dos conceitos de hospitalidade e depois trazer a temática do público que você quer pesquisar, tá. E, por exemplo, quando você fala lá, né, do item inclusive quando você fala a parte dali em diante, né, do item 3 em diante, aí você detalha bem mais, né, assim, você tem um um esforço maior em termos de levantamento teórico, explicação, né, dos termos, das siglas, né, do histórico. Então você se dedicou muito mais nessa parte final, né. Claro, o foco do seu trabalho é esse, mas na dissertação, principalmente como você está propondo essa parte mais um objetivo mais teórico, eu recomendo que você reforce bastante, né. Quando você fala de contexto da hospitalidade, eu acho que você poderia fazer um contexto relacionado ao ambiente doméstico, ao público, ao comercial, né, e aí você relacionando tudo isso com o público que você quer pesquisar, entendeu? Já na teoria você já vai linkando as 2 coisas, entre hospitalidade, o seu público, e vai com isso chegando num texto mais amarrado, tá bom? Ah, né, por exemplo, você fala de contextos de hospitalidade, não tem nenhum subtítulo, né, assim, ficou tudo e muito pouco também, quantas páginas deu? Acho que 4 páginas, né. Mesma coisa em cadê? No item 2.1, né, que é reflexões sobre hospitalidade, certo? Então, dessa parte eu recomendo que você faça essa revisão. E outra coisa, como é teórico, eu recomendo também que você elabore algumas proposições de pesquisa, sabe, para você orientar a sua análise.
essas proposições são derivadas da sua teoria, né, como se fossem hipóteses, mas algo mais qualitativo, né? Então, não seriam hipóteses, mas proposições que o seu estudo quer investigar. Por exemplo, geralmente os estudos tratam mais uma vertente hostil ou não à comunidade, né, LGBTQIA+. É, geralmente essa hostilidade está vinculada a determinadas situações. Então, eu senti desse olhar mais assertivo, sabe, você amarrar a teoria e com isso já mostrar o que você quer investigar, tá bom? Claro que é exploratório, mas até para te ajudar na hora de analisar os dados, é importante já ter um direcionamento, tá? Ah, que mais? Então, aí tem uma citação que eu acho que por você não ter, vamos dizer assim, pegado essas referências mais recentes, eu achei que essa citação está um pouco desatualizada. Eu vou achar onde ela está. Cadê? É na página 24, né? Quando você fala porque, assim, minha linha já é mais a linha 2, né? Que é a linha vinculada a empresas. E ao ver isso aqui, eu pensei assim, tá escrito, né? Na página 24. Já no campo corporativo, nem sempre existe o preparo necessário das empresas e funcionários para o atendimento de diversos públicos, principalmente pela falta de treinamento, que leva a situações de constrangimento social, tal. Assim, essa citação aqui foi em 2004, né? De lá para cá, mudou muito. O discurso, é, governança vinculada ao ESG. Então, em termos de discurso, evoluiu bastante desde 2004, tá? Considerando esse público. A prática pode ser uma coisa, mas o discurso ou o que as empresas querem mostrar, principalmente as empresas de médio para grande porte, tá? Isso que eu estou falando. As empresas que mais aparecem na mídia. Empresa pequena eu nem estou considerando aqui, mas essas empresas que estão mais na mídia, o discurso já é bem diferente, sabe? Vamos dizer assim, o acolhimento, a forma que lida já evoluiu bastante nesses últimos 20 anos, né, que chegou até aqui. Então, eu acho que vale a pena você ver teorias ou publicações que mostram isso, né? Essa mudança. Eu acredito que vai ter alguma mudança nesse sentido, principalmente quando muitas empresas adotam essa abordagem SG. Tá? Que mais? Ah, tu, 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 que mais? Então, aí para o seu trabalho, eu, eu considero a seguinte, em termos de trazer contribuições para práticas e para academia. Eu acho que no seu referencial teórico, eu peguei uma citação, vou até achar onde é, aqui, é, assim, você traz uma pesquisa que, na verdade, é na página 76, que é no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, que é uma constatação que você teve, né? A hospitalidade, até o momento, nessa pesquisa, tem se apresentado como uma lente social possível de analisar os contextos de acolhimento ou hostilização da comunidade LGBTI+. Mas, parece que você já está pegando algo que já foi feito em pesquisas anteriores, né? Então, vamos dizer assim, as pesquisas anteriores, de certa forma, elas já estão falando, ou você já identificou, que é o que você vai apresentar. Assim, meu receio é assim, será que você está trazendo algo novo, significativamente novo, considerando o que você já pesquisou antes? Sendo assim, os estudos que você encontrou, você afirma aqui que
a hospitalidade é considerada uma lente social para analisar esses contextos de acolhimento e hostilização da comunidade. Ok, né? Mas deu a entender do seu trabalho que você vai procurar a mesma coisa, entendeu? Eu acho que poderia trazer, e você ir além, né? Além de mostrar se há manifestações de hostilidade ou hospitalidade, você ir além do sentido de trazer, por exemplo, o estudo de meta-análise, né? Ou um ensaio teórico visando um modelo para entender, né, como a hospitalidade, a hostilidade, como essas manifestações acontecem. Pode ser que a ideia de vocês seja essa mesmo, né? Mas no trabalho eu não identifiquei isso, né? E além disso, por exemplo, eu acho que seria interessante, né? Claro, você vê com o orientador, se é possível seguir nesse caminho ou não, e pro- seguir os seguintes objetivos, né? Identificar situações e que são verificadas essas manifestações e as condições que interferem, né? Sabe, você vê tanto as manifestações, né, se são relacionadas à hostilidade ou hospitalidade, mas também entender as causas, sabe, os contextos, as condições que vão gerar por exemplo, uma relação de hostilidade, né? Meio que para tentar dar um caráter mais explicativo para, por exemplo, uma empresa ou alguma instituição que queira que não aconteça essas relações de hostilidade, né? Que, o que fazer para não acontecer? Ou o que fazer para essas relações serem mais, né, mais positivas, né? Sabe, ter um olhar mais pragmático desse sentido. Para quem lê, meio que não só entender que são relações hospitaleiras ou não, né, na teoria, mas também ela ter uma visão pragmática. O que que eu preciso fazer para ser uma relação de hospitalidade de fato, né? O que eu preciso? Meio que a questão do o que, né? O que e como eu fazer para isso acontecer, né? E, além disso, um caminhamento que eu acho que você poderia ter é identificar os impactos da hospitalidade ou hostilidade, se ocorre, né? Tanto para a pessoa, né? O anfitrião, como também para o hóspede, no caso, para a indústria de hospitalidade, né? Que também diz respeito ao que você mostrou no seu trabalho, né? Seria interessante saber o impacto disso, e também para a sociedade, sabe? Então, ver os impactos disso, dessas manifestações de hospitalidade ou hostilidade, para o anfitrião, para o hóspede, para a indústria, né, para o segmento de hospitalidade, na verdade, né, não indústria, né, segmento, e para a sociedade como um todo, sabe? E não focar só na identificar das manifestações, se é um ou outro, tá? É, entendeu? Aí eu acho que assim você traz uma leitura mais interessante para o futuro, né? Ah, que mais? Na análise de conteúdo, é uma sugestão. Eu acho que você poderia, não sei, qual software você pretende usar algum software para análise de conteúdo? Eu acho que César. Oi, Rodrigo, tá me ouvindo? Tô. Então, até o momento, é utilizado o Parsifal para fazer, não análise de conteúdo, mas apenas para estar separando, né, os documentos em termos de organização, para Uhum. estar fazendo a leitura, desses documentos de uma forma que o sistema colabora nessa questão da organização. Mas com relação à análise do conteúdo em si, eu ainda preciso verificar com o Rafael se a gente vai utilizar algum sistema para fazer essa Uhum. análise. Tá, tá bom. Porque até poderia seguir com o Atlas TI, NVivo, ou até o chat GPT também, ele
dependendo do pedido que você faz, ele também consegue, né. Então é mais para você ter vamos dizer assim, um método mais replicável, né, para quem queira seguir a sua pesquisa ou replicar no futuro, tá. Quanto aqui, o que mais que eu anotei? Ah, mas acho que é isso, que eu recomendo para você, para dar um encaminhamento no seu trabalho. Minhas é só meu ponto de vista, tá. Aí você com o seu orientador depois podem decidir pra qual caminho seguir, tá bom? Obrigado, Rodrigo. César, você tem alguma colocação para você, Rodrigo? Eu fiz todas as anotações e foram todas bem-vindas. Acredito eu que fazendo toda essa parte aí tanto das citações, né, mais recentes, teremos aí um trabalho mais atualizado também. E fiz todas as anotações e vou conversar aí com o Rafa e a gente vai acatá-las aí para estar fazendo aí o desenvolvimento da continuidade. Tá bom. Legal, Beleza, obrigado. muito obrigado. Rodrigo, a hora que você precisar também sair, depois você me manda o Uhum, sim, sim. parecer, daí a Tá gente bom, delibera junto com a Valéria e o Ricardo. tá bom. Obrigado. Exato. Ricardo, então, passo a palavra para você. Obrigado por conceder a palavra primeiro ao Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos aí, um prazer enorme. Obrigado, Rafael, e ao César pelo convite, parabéns pelo trabalho. A gente fica muito feliz, um prazer também aí conhecer Valéria e Rodrigo. Estou bem feliz de estar aqui, acho que é um tema que me agrada muito, né? Eu estudo gênero no turismo já há 15 anos, então... E é muito difícil a gente ver trabalhos focados nas temáticas de gênero e sexualidade nessas áreas de turismo, hospitalidade, essas áreas aí mais afins da que nós estamos sempre dialogando e trocando ideias. Então, eu até achei bastante instigante essa métrica, essa possibilidade de visualizar esses trabalhos aí como o César está propondo, né? Eu realmente também não tinha visto, e aí, quando eu li a proposta, a primeira coisa que me veio à cabeça é, nossa, realmente, eu que tenho o hábito de ler essa temática em específico, não tenho ideia real, né? Não consigo desenhar, assim, essa produção, mesmo que a grosso modo, eu não conseguiria desenhar essa produção com todas as suas nuances. Então, acho que o trabalho do César realmente vem trazer uma contribuição interessante, até para a gente refletir nas lacunas, nas possibilidades que a gente tem de avançar com esse processo, né? Então, achei isso bastante interessante. César, eu acho que você escreve bem, o seu texto é bem fluido, mas aí, bom, vamos ver aqui do que eu consigo contribuir com você. Eu fiquei mais focado na questão do gênero, da sexualidade aqui, porque eu vi alguns desencontros do ponto de vista teórico. E também algumas confusões, assim, algumas partes do texto me deixaram um pouco confusa, eu tive que fazer umas idas e vindas ali na leitura para conseguir entender o que você estava querendo dizer, ou o que você pretendia dizer e tentar relacionar com o que você escreveu. Então, acho que você precisa melhorar, concordo com o que o Rodrigo disse, que você precisa melhorar essa questão teórica que você traz, num contexto geral, inclusive sobre a própria questão do LGBTI+. Então, precisa ali dar um refinamento nesse processo. E eu acho que você pode, inclusive, aproveitar o gancho do que você conseguir estratificar desses 300 e tantos trabalhos que você selecionou, para que você consiga fazer uma conversa mais próxima daquilo que eles trazem com aquilo que você vai conseguir dialogar, porque lá no final das suas estratificações você vai ter que discutir tudo isso, né? Você vai ter que correlacionar tudo que você está filtrando de importante, tudo que você apresenta como, olha, eles estão discutindo essa e essa temática a partir dessa e dessa visão, a partir dessa e dessa perspectiva de hospitalidade e hostilidade, e como é que isso tudo se relaciona com o que você disse antes, né? Porque em vários momentos eu encontrei partes do seu texto que eu não entendi porque elas estavam ali.
né? Principalmente sobre a parte ali da questão LGBT. Então, eu vou abrir aqui o arquivo para poder falar. Então, vamos lá. Assim, já começa aqui. Quando eu li os seus objetivos, a sua problemática e os seus objetivos, eu entendi que você estava falando de um contexto geral. Você disse lá que o seu problema era como estão apresentadas as manifestações da hospitalidade e hostilidade para com os membros da comunidade LGBTI+, nas publicações científicas. Ok. E aí o seu objetivo era trabalhar com essas publicações nacionais e internacionais referentes ao cenário dessas comunidades ligado a essas temáticas. Então, para mim, estava tudo certo. Ao longo da leitura, eu começo a ver você trazer muitos insights relacionados a contexto de turismo, a contexto de eventos, que me geraram uma dúvida se você estava fazendo um recorte específico sobre a condição do turista. E aí eu fiquei em dúvida se você também estava abordando a questão das pessoas que são da comunidade LGBT e mais no cenário do seu próprio cotidiano, porque também vai existir uma relação de hospitalidade e hostilidade nesse cenário. Então, como você não fez um recorte muito preciso ou muito estratificado, eu comecei a ter dúvidas sobre do que exatamente você estava falando. Como também na prévia que você faz dos trabalhos, você não faz uma estratificação muito precisa disso, eu também não sei exatamente ainda qual é a sua proposta de análise. Mas entendendo que você vai falar de um contexto macro, e aí olhando para esse cenário, a minha primeira sugestão é que você consiga estratificar o máximo possível esses contextos para poder analisá-los a partir dos seus lugares, certo? E por que isso? Porque quando você vai falar de hospitalidade, hostilidade, no contexto do turista, você está falando de um cenário específico. Se você vai falar desse contexto para os residentes de um lugar, você já está falando de um outro cenário, porque veja, você pode estar falando ali de pessoas que foram... E por que isso me trouxe dúvidas? Porque no momento do seu texto, por exemplo, você traz a questão dos guetos, né? Você fala de como o turismo usa os guetos para gerar esse mercado, né? Mas veja, aí eu até levantei ali alguns comentários no texto, falando, por exemplo, que o gueto aparece de forma ali muito deslocada. Eu acho que você precisa primeiro contextualizar o gueto, né? O cenário do gueto, ele vem da luta negra, ele vem lá dos anos 60, num contexto que não tinha relação específica com a questão LGBTI+, mas que foi incorporada por ela, porque a ideia do gueto era justamente você ter um lugar de proteção, um lugar de liberdade, onde você pudesse vivenciar coisas que então eram reprimidas por uma determinada sociedade. Tem toda uma discussão sociológica em cima dessa questão do gueto, né? E esse gueto, que antes era um espaço escurecido, era um lugar escondido, onde as pessoas iam para viver as suas experiências, e no caso LGBTI+, né? Para viver a sua sexualidade, a sua identidade de gênero, longe dos olhos de uma sociedade preconceituosa, o turismo faz uma inversão completa desse cenário quando ele dá luz a esse contexto, quando ele comercializa esses espaços e faz com que eles virem espaços luminosos, aí puxando um conceito de Milton Santos, né? Então você de repente vira um lugar que era um lugar de vergonha, um lugar onde você tinha que se esconder para ir, de repente vira um espaço luminoso, um lugar que ganha luzes, holofotes e vira comércio, inclusive. Então você tem toda uma construção aí de lógica, inclusive de hospitalidade e hostilidade, de uma relação que é própria do turista, e a condição do turista é muito diferente da condição do morador. Esse morador do lugar também vive nesses espaços, também circula sobre esses lugares, e aí no seu texto isso não aparece de forma clara. Então, eu entendo que quando você discute e apresenta hospitalidade e hostilidade, isso tem que tentar estar estratificado no seu contexto. Você provavelmente vai encontrar trabalhos que estejam falando de residentes, de pessoas que sofrem violência nas ruas, de pessoas que enfim, né? Eu não li os trabalhos que você selecionou, mas é legal você trazer essa estratificação e mostrar essas diferenças e essas correlações, certo? Acho que isso traria muita contribuição, tanto para a discussão da hospitalidade, num contexto geral, quanto para a própria discussão do turismo e desses espaços, do uso do turismo LGBTI+, enfim.
Então, eu acho que isso seria uma contribuição interessante, que acho que você é capaz de fazer só pelos recortes que você está construindo aí. Não é tão difícil de você pensar a partir dessas perspectivas. Mas também, para discutir essas questões, você precisa ampliar um pouquinho o seu escopo teórico. Bom, indo mais à frente, senão eu vou falar aqui a noite inteira. A gente tem ali, por exemplo, no item 3.2, onde você fala de comunicação por meio de siglas e imagens, você traz o contexto todo de evolução da sigla do LGBT, que gera GLS, até chegar numa sigla gigantesca que eu nem sei falar de cor aqui, o tanto de letra que tem, mas é essa mesmo, né? Mas aí eu senti falta de você se posicionar enquanto trabalho acadêmico, porque você fala de todas essas siglas, mas você não diz por que você usa LGBT e mais, enquanto você tem um monte de gente que está usando LGBT... QI+, LGBT, PIK, não sei o quê. Então, você tem um monte de gente falando de um monte de coisa. Então, assim, e aí você tem várias possibilidades de justificar esse recorte. Eu, particularmente, gosto do LGBT+, tá? Mas por quê? Porque é a forma como os organismos internacionais utilizam a sigla. Acho que isso é interessante. A ONU, por exemplo, vai usar essa sigla. É a forma como isso, inclusive, já foi adotado nos organismos brasileiros por conta da própria ONU, mas quando, por exemplo, aí que está o cenário de como o turismo ele tem uma série de inversões no meio desse processo. Se você for falar do mercado turístico, o mercado turístico não adota essas siglas dessa forma. Eles ainda estão no LGBT. Acho que lá, muito de tanto se ouvir falar, eles estão usando LGBT+, inclusive acho que a parada desse ano está usando LGBT+. Ano passado foi LGBTI+, esse ano já é por quê? Por que essas variações? Porque essa sigla tem todo um contexto político envolvido, de uma série de lutas, de uma série de grupos que vão se inserindo dentro desses cenários e que, vez ou outras, não se sentem tão representados nesse contexto. Então, por conta disso, essa sigla tem mudado muito ao longo dos anos. Só que o mercado de entretenimento, o mercado turístico lá, por exemplo, que deixa os guetos luminosos e que vende essa ideia para um turista consumir, e aí você vai ter toda uma amarração de hospitalidade nesse cenário, ele não acompanha esse processo de discussão política. Então, ele ainda está atrelado lá no LGBT. Né? E já é muito avanço, ele não está usando GLS, porque eu acho que a gente ainda vê aqui e ali o pessoal falar em GLS, porque o mercado não acompanha esse processo de discussão. Então, é legal você adotar, né? Você adota a sigla LGBTI+, mas é importante que você justifique por que você adota esse contexto. Então, acho que é legal você usar esse posicionamento. E aí, quando você usa essa sigla, também é importante que você tenha cuidado com a forma como você se expressa ao longo do texto. Por quê? Porque em vários momentos do seu texto, você usa uma expressão ou outra que exclui todos os demais. Então, por exemplo, você fala lá no começo no meio do seu texto, você vai falar em LGBTI-fobia. Ok. Mas aí, um pouquinho mais para frente, você já usa homofobia. E homofobia está excluindo bissexuais, assexuais, transexuais, um monte de gente está fora da homofobia. Então, aí o seu trabalho é sobre o quê? Sobre LGBTs ou sobre pessoas homossexuais? Lembrando, inclusive, que você tem que ter um cuidado, que é o seguinte, a sigla LGBT e mais, ela se refere à identidade de gênero e sexualidade. As duas coisas fora dos padrões heteronormativos estão dentro dessa sigla, certo? Então, quando você se expressa sobre essa sigla, e em alguns momentos do seu texto você faz isso, eu até vou achar ali que eu marquei, você se expressa falando especificamente de sexualidade. Quase que como um vício, e isso é um vício que a gente tem quando a gente não lê gênero, quando a gente não parte do princípio dos estudos de gênero, a gente tem o hábito de se referir ao LGBTI+, a partir do gay, a partir da homossexualidade, e é muito maior do que isso. Né? Então, toda vez que você usa esses termos de forma errada, equivocada, você reduz o escopo da sua discussão, e você abre brecha para uma enxurrada de pedrada que você vai levar do pessoal do gênero quando pegar seu trabalho para ler, né? Porque a gente já avançou muito nesse processo, né? Então não dá para você apresentar um trabalho final com esses erros conceituais. Então você precisa ter um pouquinho de cuidado com essa escrita nesse processo, tá? Bom, aí aqui, por exemplo, e aí assim, o seu texto, para mim, ele vai trazendo elementos que não estão amarrados.
E aí, por isso que eu falei assim, olha, acho que é interessante você pensar a amarração da sua discussão teórica também atrelada ao que você conseguir estratificar dos seus textos lá selecionados. Por quê? Você, de repente, me traz ali uma informação que eu até acho que é interessante a nível de conhecimento, mas que eu não entendi o que elas estão fazendo aqui no seu texto. Por exemplo, falando de bandeiras e símbolos, por exemplo, trazendo ali um histórico das paradas LGBTs de São Paulo, em que contexto isso se insere efetivamente na sua discussão. Não é porque elas são temáticas que falam de LGBT que ela tem relação direta com o que você está querendo dizer. O que é que você está querendo dizer? Porque a sua proposta, a sua problemática e os seus recortes de análise não têm relação com isso. Ou se tem, ok. 30% dos trabalhos que eu encontrei falam de paradas LGBTs no mundo, especialmente em São Paulo. E aí você puxa esse gancho e traz essa relação que você realmente faz uma construção que tem sentido sobre este evento, entendeu? Aí, ok. Mas quando você só joga essa informação porque ela faz parte da comunidade, porque ela faz parte da cultura LGBTI+, isso não é suficiente para justificar essa argumentação dentro do seu trabalho. Né? Então, por isso que eu acho que é uma sacada agora é você fazer essa estratificação e, a partir dessa estratificação, você elencar pontos que realmente sejam relevantes. Porque aí você consegue, tanto no início quanto na discussão lá depois da apresentação dos dados, fazer uma costura que faça um pouco mais de sentido. Eu achei que a sua costura ficou um pouco solta. Em alguns momentos parece que você está enchendo o texto ao invés de realmente trazer um argumento que seja sólido e que tenha uma relação direta. Outra coisa que eu ia chamar a sua atenção é o seguinte. Isso é um problema bem comum, tá? Não é só um problema seu. Como a gente tem aquela crise, né? Aquele problema da sigla, a sigla já foi usada de muitas formas e até hoje ela é usada de formas diferentes, não existe um padrão para ela, por isso que é importante você se posicionar e dizer por que você vai usar a sigla assim ou assado. Mas quando a gente escreve sobre essas questões do LGBTI+, a gente vai pegar um monte de texto que usa essa sigla de formas diferentes. Vários, é a coisa mais comum que vai acontecer. E aí, qual que é o problema? Aí você começa na hora de fazer a sua discussão teórica, você vai dizer lá, o autor fulano de tal, ele trata dos espaços gay-friendly, sendo que você já falou que é LGBT-friendly, tá? Aí assim, você pode dizer, mas o fulano usa este termo desse jeito. Mas ele só vai fazer sentido desse jeito se você for usar uma citação direta, que você está reproduzindo a escrita dele. Se você está falando, se é a sua fala, se é o seu texto, você não pode usar o termo atrasado, errado, enfim, né, ultrapassado, vamos dizer esse termo, não mas está ultrapassado, porque o autor que escreveu antes de você, ou porque um autor que tem uma referência diferente da sua, usou este termo, a não ser que você vá usá-lo de citação direta. Por quê? Porque você começa a poluir e confundir as pessoas que estão lendo, percebe? Então é importante que você adote um termo só e leve esse termo até o final. E só se você vai usar uma citação direta que o autor usou o termo de forma diferente, aí você usa do jeito que o autor colocou, claro. Né? E você pode até puxar ali uma notinha de rodapé falando sobre isso, se você quiser. Mas aí, ok. Mas fora desse cenário, é importante que você tente padronizar essa sigla e a forma como você se expressa sobre ela. Por quê? Para que você não confunda o leitor. Inclusive porque, veja, tanto no cenário da hospitalidade, quanto no cenário do turismo, uma galera aí que pode ler o seu trabalho depois e que não tem leitura, que não tem conhecimento de estudos de gênero, vai se confundir totalmente com isso daí. Vai virar uma embananação. Então, acho que fica mais claro, mais coerente se você usar um padrão, tá? Deixa eu ver aqui, que eu já falei um monte de coisa. Por exemplo, ali, só fazendo algumas observações. Quando você traz dados sobre a população LGBTI+, aí você fala dos casais de INC lá. Eu acho que é interessante, você tem alguns dados mais atuais que você consegue trazer, por exemplo, recentemente o IBGE divulgou uma estatística de que houve um aumento, no caso do Brasil, né, especificamente, de 20% de casamentos homoafetivos. Então, são dados ali que você pode colocar nesse contexto, porque tem a ver com aquilo que você está discutindo no texto, né, falando sobre casais, sobre ter ou não ter filhos, e do poder aquisitivo nesse cenário, enfim.
Aí, por exemplo, eu vejo como que você vai trazendo erros. Assim, lá na página 58, você diz no texto assim, ó, segundo Moreira e Halal, essas pesquisas reproduzem um estereótipo de quem sempre é representativo em relação a toda a população LGBTI+, como se a sexualidade determinasse a renda e a educação. E aí eu volto a dizer, LGBTI+, não é sexualidade, é identidade de gênero e sexualidade. Então, está faltando a identidade de gênero aqui no cenário da sua discussão, tá? Ainda nesse mesmo texto, você fala, tem uma parte que eu fiquei bem intrigado, que você diz assim, no finzinho da página 58, você fala assim, grande parte da população LGBTI+, aí já na página 59, é marginalizada dos serviços prestados ao público e vive nas periferias da cidade. Da mesma forma, grande parte dessa população foge do ambiente escolar por conta do preconceito e da violência a que está exposta. Aí vou te chamar a atenção de uma coisa. Primeiro, essa frase, da forma como está colocada a partir da população LGBTI+, está errada. Por quê? Porque você, inclusive, nesse mesmo parágrafo, você acabou de dizer que essa população é uma população que, por exemplo, turisticamente é muito mais interessante que a heterossexual, porque tem mais dinheiro. E aí, de repente, você vem argumentar que essa população está marginalizada, ela tem pouco estudo e tal. Isso acontece em que cenário? Em alguns contextos específicos, por exemplo, da população trans. A população trans vive num processo realmente de marginalização, de exclusão social muito maior. Por quê? Porque o enfrentamento dessa população é muito maior. É maior por quê? Porque é um enfrentamento de identidade de gênero e de sexualidade ao mesmo tempo, né? No mesmo contexto. Então, está juntando um monte ali de estigmas numa pessoa só e está potencializando isso de uma forma gigantesca. Então, a população... Agora, aí, por isso que também isso é tão difícil falar de LGBTI+. Porque como você está falando de muitos cenários, de muitos clãs, de muitas comunidades diferentes, você não pode falar de todas elas como se elas fossem iguais. Inclusive porque a grande briga delas, até no cenário dessas siglas, é porque elas são diferentes. Né? Você não pode colocar num pacote de hospitalidade e hostilidade. Olha como que a estratificação é importante. Você não pode colocar num pacote de hospitalidade e hostilidade homens gays, brancos, ricos, com uma população trans, pobre, analfabeta. Percebe a diferença? Você não pode colocar o mesmo pacote a mulher lésbica, negra, da favela. Olha, são populações que estão num cenário diferente, que estão num contexto social diferente. Então, a estratificação vai ser super importante, até para você tentar abarcar o máximo possível desse LGBTI+, e de você, inclusive, identificar o que não está dentro do cenário desses estudos, o que também é muito importante. Você dizer, olha, tal população, tal comunidade que pertence a essa sigla não aparece. E você lá no final das suas considerações parciais, você vai trazer isso, e aí eu vou te fazer uma outra observação. Já estou acabando aqui, viu, gente? Espera só um minuto, que eu já estou quase lá. Dos guetos eu já falei. Tá, não, dos guetos eu já falei. Tá, que bom. Aqui você, em outros momentos, ao longo desse finalzinho de texto, você vai falar mais repetidamente sobre gays e sobre homofobia, como se você estivesse falando só de homens. Aí lá nos seus procedimentos metodológicos, por exemplo, eu fiquei em dúvida, porque lá no seu quadro 9, você fala sobre critérios de exclusão, e aqui você traz que aqueles que não apresentavam a hospitalidade no turismo. E aí eu fiquei em dúvida se o seu recorte, então, eram só turistas. Né? Como é que ficou esse... Ou se o seu recorte eram destinos turísticos, assim, eu não entendi isso. Então, você precisa deixar isso mais claro nas suas estratificações, porque para mim ficou confuso, tá? Aí, lá nas suas considerações finais, já aqui para acabar, eu tenho 3 observações. Então, vamos lá. A primeira... Tá aqui, ó, um exemplo bem claro disso está no 3º parágrafo, onde você cita autores de 2017 e diz assim: eles destacam questões que envolvem a ideia de hostilidade, hospitalidade em relação à aceitação e valorização dos homossexuais. Ok. Eu entendi, e aí você faz uma citação direta, porque esses autores estavam falando especificamente sobre homossexuais.
Na sua discussão, é importante que você diga que esses autores falaram de homossexuais, mas que você tente puxar o gancho para trazer assim, do ponto de vista do LGBTI+, será que isso também serve? Então, principalmente por você estar em considerações já, imagina nas finais, na última versão do trabalho, você já precisa fazer uma amarração sem, a não ser que você esteja numa sessão do seu trabalho onde você fala especificamente de homossexuais. Se não, tenta abarcar mais a sigla. Por quê? Para você evitar aquela ideia, inclusive que você mesmo ali na frente vai criticar, de invisibilidade de determinados grupos, certo? E quando você usa muita generalização e usa muito e veja, a questão homossexual e a questão gay especificamente, ela é bem problemática, porque ela é a reprodução exata do que a gente tem na sociedade heterossexual, que é machista, que é dominada por homens brancos, ricos, e que lá no mundo LGBTI+, também vai ser bem igual, certo? Então, se você for analisar a história da sexualidade, você vai ver uma predominância, uma dominância, e por isso também um grande volume de trabalhos que versam muito mais sobre homens do que sobre mulheres, lésbicas, né? Enfim, sobre as outras tantas comunidades. Aí você vai falar aqui, lá no penúltimo parágrafo, você vai falar aqui dos estudos preliminares, né, onde você vai trazer que a preferência por estudos foram voltados a sujeitos com maior visibilidade na sociedade, sendo respectivamente gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais. Isso também, além da questão da representatividade, que aí eu acho que falta você fazer essa amarração, também tem uma série de contextos históricos. Então, essa sigla, como ela se altera muito ao longo dos anos, vários desses grupos, inclusive, a gente quase nunca ouviu falar, ou às vezes, quando ouve falar, nem sabe direito o que é. Diferente de um gay, de uma lésbica, de um transgênero, que a gente tem uma noção maior. Por quê? Porque já estão há muito mais tempo nessa luta, já estão há muito mais tempo nessa briga política, nessa questão da visibilidade e na própria questão assim da visibilidade social, não só da visibilidade política, que é o contexto da luta, né? Mas da visibilidade social como um todo. Então, vários outros grupos, até porque, veja, muitos grupos eles eram até desconhecidos de si próprios. Se você for analisar a história da sexualidade, você vai perceber, por exemplo, que muitas pessoas que antes se designavam gays, homens gays, na verdade eram transgênero. Né? Então, assim, às vezes uma pessoa que se identifica como um homem gay mais afeminado, na verdade, tem uma identidade transgênero, mas pela falta de discussão, pela falta de conhecimento, não avançou até o encontro dessa designação que seria a mais correta para ele. Então, enfim. Mas eu sei que não é essa aqui o cenário da sua discussão. Estou te falando isso só para você entender o quão importante é você ter dimensão desse processo para não fazer argumentos mais distorcidos dessa lógica, porque isso para uma comunidade que luta tanto por visibilidade, por direitos, né, e é importante ser bem representada e estar adequado com aquilo que ela já conquistou até aqui. Né? Então, para a gente ser ali o mais transparente possível nesse processo, tá? E acho que é isso. Bom, aí aqui eu coloco só para você refletir, também é uma sugestão para você e para o seu orientador, lá no final, quando você fala de delimitação das temáticas, seria bastante importante também que você tentasse estratificar os tipos de hospitalidade e de hostilidade que você encontra nesses trabalhos que você recorta, porque eu acho que isso também dá muita discussão para o seu trabalho, para um trabalho futuro, para um trabalho de doutorado, enfim. Mas acho que é isso. Agradeço, desculpa que eu falei demais, eu me empolgo aí com o tema, mas enfim. Muito obrigado aí, parabéns, César, e sorte aí na sua caminhada. Obrigado, Ricardo. César, você tem alguma coisa rápida a dizer para o professor? Eu só tenho a agradecer o professor Ricardo pelas recomendações, foram todas, assim, excelentes. E, posteriormente, irei dar continuidade com os ajustes e fazer aí o meu melhor para ter um resultado final satisfatório na minha pesquisa. Muito obrigado mesmo. Obrigado.
Bom, vamos terminar a banca com a Valéria. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer aqui falar também para mim desse tema. Então, boa noite, professor Ricardo, um prazer conhecê-lo. Boa noite, Rodrigo, primeira vez com uma banca aqui com você. Com você também, né, Rafael? Que ótimo, muito bom. César, muito feliz aqui, né, por ver aí o seu trabalho caminhando, né? Eu sei o quanto você mudou aí de tema, acho que nem todos sabem, né? Então, foi um processo aí complicado. Então, eu acho que, de certa forma, algumas confusões, né, que aconteceram muito por conta disso, né? Mudanças aí aconteceram no final do ano passado, então, enfim, mas acho que dá tempo para corrigir e o tema é muito legal. Eu acho que o nosso programa de pós-graduação em hospitalidade é isso, é acolher, né? E como não acolher um trabalho como esse? Então, vamos lá, né? Vamos acolher e vamos fazer de tudo para te ajudar aqui. Bom, eu tenho, assim, algumas questões aqui, eu fico, assim, pensando, cada professor te fala uma coisa, você vai falar outras agora aqui também. Eu fico pensando, você não vai dormir hoje, tá? Você vai ter que conversar com o Rafael, porque o Rodrigo falou uma coisa, o professor Ricardo outra, e eu vou falar outras. Mas, enfim, espero que seja só um complemento. Vou numa ordem aqui do próprio trabalho, acho que vai ficar mais fácil. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é uma pergunta que eu venho fazendo. Professor Ricardo, já que o senhor, desculpa, o senhor ou você, vem falando desse tema, gostei muito de saber que tem um professor lá no UFRN que trabalha com isso. Nós aqui do PPG em Hospitalidade, o trabalho do César acho que já é o terceiro, né? O quarto, terceiro já, que busca aproximar o tema da hospitalidade às questões da comunidade. Eu mesma já defendi 2 alunos, o Tiago e o Felipe, então, que bom conhecê-lo, né? Eu mesma vou convidar o senhor em outras situações. Não pode me chamar de você, por favor. Você, tá bom, Ricardo, que bom. Vou me informar mais sobre também os seus trabalhos. E pelo menos nos meus alunos, né? Eu não sei se eu sou uma pessoa muito otimista, acho que eu sou, né? Eu tomei uma decisão com eles, né? É claro que o César e o Rafael têm outro ponto de vista, mas eu procurei e pedi para que eles focassem na hospitalidade, né? Porque eu acho que a hostilidade existe, infelizmente. Né? A hostilidade existe com essa comunidade e a gente sabe que o Brasil é um dos países, se não é o país que mais mata pessoas da comunidade. Então, não é que eu não quero perder tempo com isso, porque eu já sei que existe, mas eu fico pensando, puxa vida, né? Será que não era mais interessante buscar exemplos de hospitalidade, exemplos positivos que podem influenciar outros estudantes, né? E, sabe, passar o bastão e pensar, olha, como é possível? Então, essa é uma primeira provocação, né? Será que vale a pena gastar o tempo e ficar procurando exemplos sobre hostilidade? E mesmo se vocês acharem, né, qual é o grau desse nível de trabalho do ponto de vista acadêmico mesmo, né? Pode ser que tenha, é que eu fico assim, pensando se a hostilidade é caso de polícia, sabe? É uma coisa que tem que estar no jurídico, tem que estar mesmo lá na polícia. Enfim, então essa era a primeira questão, tá? Mas isso é uma coisa para vocês pensarem. Claro que o trabalho está adiantado, mas vamos lá, fica com isso na cabeça. Segunda coisa que me incomoda também um pouco, logo no começo do resumo, e esta frase repete várias vezes, tá, César? Repete logo de cara no seu resumo, repete na introdução e você coloca isso mais para frente. Você começa o trabalho assim: estima-se que a comunidade LGBT represente hoje em torno de 10%.
talvez seja muito difícil achar esse número, né? Ou talvez a saída seja o que o professor Ricardo falou, ir atrás do IBGE, ir atrás dos dados sobre os casamentos, ir atrás de outras fontes que tragam números e fatos. Porque, às vezes, quando a gente traz dados concretos, veja, diante de uma população tão preconceituosa como é a brasileira, né, hipócrita, me desculpe, mas às vezes, quando a gente traz dados concretos, às vezes tem que trabalhar assim com esse povo, né? Existe 20 milhões de pessoas neste país, né, que são, tá, parte desta comunidade. Acabou. Inclusive, algumas, por exemplo, da sua família, né? Sei lá, veja. Então, eu não gosto muito desse estima, se sabe? Aí alguém pode falar, mas cadê a fonte? Onde está? Então, assim, vamos ser mais certeiros. E eu não sei se vocês vão conseguir achar a fonte, mas faça de tudo para achar, César. Eu acho melhor, tá? Então, esse é um ponto importante. Eu posso só fazer uma desculpa, Valério, eu quebrar aqui Fale, por favor. só para complementar o que você está dizendo. Na verdade, esse dado existe do IBGE, né? Na verdade, o que a gente sempre diz quando estuda gênero é que esse dado é falso, porque boa parte dessa população não se atesta como sendo desta comunidade para o IBGE. Então, as pessoas batem na porta da sua casa e nem sempre você vai dizer, eu sou um homem gay. Eu não vou dizer isso, eu vou dizer que sou heterossexual e aí eu não entro na estatística. Então, essa estatística ela é falsa, isso com certeza. Né, como a Valéria falou. Mas ela existe, a do IBGE, que inclusive saiu ano passado, então tem uma bem recente. Sim, mas talvez a gente possa complementar com os dados do IBGE sobre os casamentos, né? Ou seja, ir somando uma série de dados mesmo para que talvez não seja necessário colocar o número total, mas talvez o leitor chegue à conclusão, sabe? E fique mais real, e pronto, né? E deixe os hipócritas para lá. Bom, aí agora no seu resumo, e também isso vai acontecer na introdução, eu gosto, assim, um resumo de uma introdução bem certinha, né? Então, contextualização, tal, traz os dois temas e, apresenta o objetivo. O que acontece no seu resumo e que, de certa forma, acontece na introdução? Você traz a questão, né, dessa quantidade de pessoas que fazem parte da comunidade e você... logo de cara, fala que são escassos os estudos acadêmicos que abordam a hospitalidade e as relações voltadas para essa comunidade. Mas veja, eu fico perdida, né? Qual é a relação da hospitalidade com as pessoas da comunidade LGBTIA+? Não se perdeu aqui. Por quê? Porque a hospitalidade está relacionada ao acolhimento, então o acolhimento está ligado a acolher o outro, a hospitalidade significa aceitar o outro do jeito que ele é, né? Qual é esse link? Você precisa falar isso, César, nem que seja uma frase, no resumo. E lá na introdução, você vai se debruçar sobre isso. Está faltando. Fica muito esquisito. Aí você entra com o seu objetivo, tá? E mais uma coisa, quais são esses estudos escassos? É muito vago isso, né? Espera-se que você mostre que você fez uma... Quer dizer, agora eu já me perdi se você mostra isso na introdução, mas eu acho que muito pouco. A gente estava até hoje discutindo na aula com a professora Miriam. Muitas vezes os alunos jogam isso no ar, né? São raros os estudos, pimba, né? São raros os estudos, então mostra onde você fez essa busca, ou então já traz parte dessa sua pesquisa de alguma maneira para justificar já de cara o seu trabalho, né? Que aí a pessoa entendeu, ok, então olha, o Brasil tem uma população grande, né? Que vem crescendo, há uma aproximação com a hospitalidade, e são raros os estudos acadêmicos. Olha que nicho interessante, vou estudar. Então, é uma coisa meio, assim, didática. Eu sempre gosto do caminho das pedras. Eu acho que fica mais fácil e conquista o leitor, tá? E siga isso também para a introdução, vai ficar melhor.
Bom, aí entramos no objetivo geral e nos objetivos específicos. Eu tenho algumas questões aqui. De novo, né? Você quer estudar as manifestações de hospitalidade e hostilidade. Vamos pensar de novo na hostilidade, né? Eu ficaria só na hospitalidade, mas se você for pensar nessas manifestações, eu já parto aí para uma outra questão que o professor Ricardo também já falou, e o próprio Rodrigo também falou, que é assim, talvez seja muito amplo, talvez pelos próprios resultados que você trouxe, né, talvez esse pré-teste, não sei se você já considera o final, acho que não, mas está muito amplo isso, né? E aí eu vou pular umas partes, depois eu volto de novo para o resumo. Por exemplo, na sua introdução, você chega a falar das questões econômicas, quando você traz o pink money. Você chega a falar do ponto de vista territorial, como disse o professor Ricardo, né? Lembra, Felipe Arnone, um dos meus alunos que trabalhou sobre o tema, falou sobre a questão territorial. Ele fez uma análise de todos os restaurantes em Porto Alegre, né, que são abertos à comunidade, principalmente no centro. Identificou quais são os bairros da cidade que são mais amigáveis, né? Ou seja, aqui em São Paulo a gente sabe qual é, né? O Baixo Augusta, a gente tem a Paulista. Então, para essa comunidade, a gente sabe que estes territórios, em tese, são mais seguros. Então, a questão territorial é muito importante, né? Você dificilmente vai ver um casal de mulheres se beijando, deixa eu ver em que bairro, em Perdizes, seja difícil, né? Ou em Moema, vai ser difícil. Agora, na República, você vai ver, né? Na Augusta, você vai ver. Então, percebe como a questão da territorialidade também é uma questão ligada à hospitalidade. Por quê? Porque são essas dimensões que a gente trabalha no curso. Certo, senhor César? Fez a aula comigo. Então, dimensões do ponto de vista territorial, dimensões econômicas da hospitalidade, entra a questão do pink money, que está ali relacionado ao turismo também. Dimensões do ponto de vista político, que aí eu também concordo com o professor Ricardo, que você gasta muito tempo lá no item 3 e alguma coisa, falando da parada. E, desculpa, aquilo não é evolução para mim. Aquilo ali é puro negócio, né? Falar que São Paulo evoluiu e que agora aceita. É o evento que mais traz, lota os hotéis. Lota todos os hotéis. Depois, acho que do carnaval, que agora o carnaval aqui está bombando, né? Eu não sei se é a Fórmula 1, né? Agora ou é a Parada Gay que mais lota hotel aqui em São Paulo. Então, agora os políticos são obrigados, entre aspas, a aceitar a Parada Gay, né? Mas ainda assim, são nesses eventos onde as pessoas brigam por seus direitos também. Então, entra uma questão política. Do ponto de vista cultural, eu também fiquei pensando, né? Aliás, só um parêntese aqui, gente. Vocês devem seguir, obviamente, a Rita Von Hunt, né? Que é o Guilherme Pereira. Ele foi recentemente para a Austrália, né? Para cobrir o festival de cinema brasileiro, né? Que era sobre a temática LGBTIA+. E um dos filmes que ele cobriu, agora eu não vou lembrar o nome, ele estava falando sobre como, aí ele focou só em gays e lésbicas, como a idade é diferente nesse filme para as mulheres e para os homens. Como é mais difícil para o gay enfrentar a velhice e para as mulheres, porque normalmente o homem, ele cultua mais o corpo, né? E a velhice, ele não consegue lidar com isso, enquanto a mulher consegue lidar melhor. Enfim, aí eu fiquei pensando como essa questão cultural também, ou seja, quantas coisas a gente pode pesquisar sobre esse tema, né? E entra em questões culturais. Enfim, então, eu estou só pensando aqui, volto para o resumo, nesse sentido. São tantas as manifestações de hospitalidade, são todas as dimensões, as possibilidades que a gente pode pensar na hospitalidade. Será que
vocês não poderiam escolher uma, né? Para, de repente, conseguir um resultado melhor, né? Eu entendo que vocês querem abraçar o mundo, entender tudo que vem sendo pesquisado sobre o tema, né? A aproximação entre a hospitalidade e os estudos sobre a comunidade, mas veja, eu não sei se vocês vão conseguir obter o resultado que vocês estão querendo. Então, outra coisa para vocês ficar... Vocês não vão dormir hoje, gente. Bom, vamos voltar ali para o resumo, que no final das contas é um pouco sobre o trabalho inteiro. Aí entramos na metodologia, né? Vocês, tudo bem, vão fazer uma revisão sistemática, e aí eu pergunto, por que essas bases? Por que essas e não outras? Eu não sei se eu perdi come bola, em algum momento vocês explicaram isso e eu não vi, né? Aí veja, eu não sou especialista em revisão sistemática da literatura, eu sei que a Miriam faz muito, a Sênia e tal, mas veja, todo mundo faz, né? Mas nós aqui, né, da linha 1, usamos muito uma bibliografia francesa, né? Não valeria a pena entrar numa base francesa que a gente não usa, é a Percé, não é? Eu esqueci o nome, mas acho que é essa. Eu imagino que lá também deve ter muita coisa ligada à hospitalidade, e acho que a França é um país, veja, eu também não sei, tá? Mas imagino mais avançado do ponto de vista, né, de liberdade com relação aos... não sei, com relação à comunidade, mas, veja, acabaram de colocar o aborto na Constituição, gente, que é isso? Morri de inveja, tá? Então, assim, por que não inserir pelo menos mais uma base, ou pelo menos justificar por que são essas, tá? Eu acho que seria interessante do ponto de vista metodológico. E aí, eu queria saber se a inteligência artificial ia ajudar, e aí o Rodrigo falou que pode, né? O Rodrigo é a pessoa certa, hein, gente? Se vocês quiserem usar, aproveita ele aí. Bom, aí a introdução, acho que eu já falei, né? Assim como resumo, seria bom associar a hospitalidade a alguma das dimensões, né, dessas possibilidades da hospitalidade, ou então amarrar, deixar muito claro, né, o porquê que é importante e mostrar essa aproximação entre esses dois temas. Tem um momento na introdução que você fala do manual de comunicação LGBTIA+, e eu não sei se esse manual é tão conhecido assim, parece muito famoso, mas eu não sei se ele está nas suas notas de rodapé, nas suas referências, ou então seria interessante aparecer na nota de rodapé, que você fala dele assim como se fosse uma coisa super normal, e para mim não é. Então, eu achei importante colocar mais informações sobre ele ali para mim, e falar dessa importância. Aí vem com o seu problema de pesquisa, como estão representadas, de novo, as manifestações da hospitalidade e hostilidade para com membros nas publicações científicas. De novo, gente, acho isso demais. Eu acho isso muito grande, tá? Eu acho que ainda é possível fazer um recorte, que não sei se vocês vão conseguir. Eu acho que ainda veja se é possível fazer um recorte. O objetivo geral, então, de novo, né, ainda mais porque vocês põem publicações nacionais e internacionais, e aí, se vocês colocam internacionais, aí vocês vão ter que justificar quais são as internacionais. Vocês só pegaram qual vocês vão pegar? Aí volta para aquela história, justifica as bases que vocês estão usando. Aí entram os objetivos específicos. Também fiquei com algumas dúvidas de como vocês vão conseguir comprovar. O A. Identificar as vivências e as impressões sobre hospitalidade e hostilidade contextualizadas nos estudos. Gente, como isso é possível? Como é que vão identificar as vivências? Vivência, para mim, é alguma coisa que eu vou vivenciar, certo? Então, assim, ou eu vou ler, vai ler o trabalho todo, vai ler só o resumo, vai ler o título, vai ler o quê? E eu não sei se vivência é a melhor coisa.
e as impressões, se vocês conseguem perceber isso por meio do trabalho. Lembra da dádiva, César? O Moss criou a teoria da dádiva sem ir nas sociedades primitivas no noroeste americano e nem na Polinésia e na Melanésia, mas desculpa, ele era um Marcel Moss. Você não é etnólogo nem antropólogo, eu fico pensando se você vai conseguir, né? É mais difícil. Então, cuidado, talvez só trocar aí um pouquinho aí esse termo, né? Analisar, sei lá, alguma coisa mais genérica, tá, gente? E também deixar bem claro, é que mais para frente eu pergunto isso de novo, acho que não sei se vocês deixam claro isso. O que será analisado? É o título? Acho que vocês põem, né, mais para frente, título, resumo e tal. Mas ainda assim, eu acho que está muito grande, né? Porque as impressões sobre a hospitalidade, só se vocês pegarem trabalhos onde vão vir relatos, certo? Sobre essas impressões. Aí o B, classificar as manifestações de hospitalidade ou hostilidade para com membros da hospitalidade. Então, vocês vão classificar em quais categorias? Vocês vão criar categorias? Ou vocês vão descobrir essas categorias depois de ler todos os trabalhos? Então, isso para mim também não ficou claro. Então, precisa explicar isso em algum momento da metodologia, mas isso também acho meio arriscado, porque também vocês vão ter que ler tudo. Ou então deixar claro como que será essa classificação. Então, melhor fazer essa classificação antes de ler, acho que vai ser melhor. Criar as categorias antes, né? E o C, analisar os principais enfoques de abordagem dos estudos em relação à hospitalidade ou hostilidade e de que forma ter representado as problemáticas sociais da comunidade. Também acho difícil. Como é que a gente vai analisar as problemáticas sociais da comunidade se for um trabalho de outro país? Se a gente não conhece, lembra, hospitalidade envolve questões culturais. Então, se for num outro país que não tem nada a ver com o nosso, lá da Ásia, como é que a gente vai saber? Né? Eu acho também meio difícil. Então, ou se não fecha na América Latina, eu também pensei em fechar no Brasil também, gente, assim, eu seria fantástico também só ficar no Brasil, não sei qual a opinião do professor Ricardo, mas já seria incrível também, na América Latina, ou então fazer uma análise com nossos irmãos aqui mesmo, já seria incrível, tá? Pensem. Capítulo 2. Os gráficos do Lashley, eu tive a impressão que eles não estão numa ordem cronológica, ou eles foram analisados, não sei, acho que primeiro vieram os gráficos das lentes da hospitalidade, e não sei se depois você fala dos domínios. César, dá uma olhada na ordem, né? Lembra primeiro lá do trabalho de 2004, depois de 2007, é uma bobeirinha, mas acho que vale a pena só fazer uma revisão, tá? Uma coisa importante no meu ponto de vista, de novo, né? Se a gente está falando de hospitalidade, a gente está falando dessa aceitação do outro, né? Eu acho muito bacana trazer os textos franceses, falar mais de Derrida, trazer Batista, ou trazer... Eu gosto, o César sabe, eu gosto muito do Leonardo Boff, no sentido de... Ele é um teólogo, mas é um pouco isso, né? De entender a hospitalidade como uma virtude, né? De uma virtude para um mundo melhor, né? O Leonardo Boff fala da tolerância, né? Fala de outras virtudes e de entender este outro, de aceitar esse outro. Então, poderia trazer ele para ajudar nessa discussão. Então, eu sinto que poderia contribuir, né? Não acho que está muito fraco, mas veja, eu acho que esse é o seu ponto central, né? E se vocês aceitarem escolher uma das dimensões, ou se vocês reduzirem, né, e forem por esse caminho, aí, ao escolher uma dessas dimensões, aí vai focar, sei lá, se for acolhimento, se for territorialidade, aí foca nesse autor, escolhe os autores dessa dimensão e aí trabalha um pouco mais com eles, tá? Por exemplo, eu até escrevi aqui, se vocês forem acolhimento, desculpa, acolhimento não, se vocês continuarem com hostilidade, porque eu escrevi aqui, ó, caso continue com hostilidade,
eu senti falta de um item sobre hostilidade, porque você até faz isso no capítulo 3, mas eu acho que está muito tardio. Precisava de um item teórico sobre hostilidade aqui no capítulo 2. E uma das trabalhos que a gente tem no programa é a orientanda da Sênia Ladijani, né? Esqueci o nome dela, aquela que fez a tese em Olinda. Ela trabalhou com hostilidade no Carnaval de Olinda, lembra? Então, acho que ela pode ser uma fonte bacana para vocês, tá? E uma última coisa no capítulo 2 é que, antes de falar das leis de hospitalidade de Camargo, eu acho simpático comentar das leis de hospitalidade de Pitt Rivers, né? Porque, afinal de contas, o Camargo bebe, né, no Pitt Rivers, no próprio Marcel Mauss, no Derrida. Então, nem que seja assim, não, a nota de rodapé é muito pouco, César, mas menciona, tá? Um pouquinho, um parágrafo, acho que vai ser bacana, tá? Bom, o capítulo 3, acho que o professor Ricardo falou bastante. Eu só teria uma coisa para falar, que é assim, se é que vocês vão manter ou vão tirar sobre essa questão da comunicação, isso aí, não sei. Mas quando você... A questão política, eu, assim, acho que toda vez que fala sobre alguma questão ligada a políticas públicas, tem que explicar mais. Então, tem um momento que você fala sobre o Estado laico. Você tem que explicar o que é o Estado laico, você tem que falar que ele está na Constituição, você tem que dar o número da Constituição, você tem que trazer a lei, você explica, tá? Toda vez, tá, gente? Traz uma lei, põe o número da lei, explica mais sobre isso. O item 3.3 é aquilo também que eu já falei, vocês falam em evolução. Evolução é uma palavra que a gente não vem usando mais, né? Procura usar avanços, acho que é melhor, se é que a gente pode falar, né? É aquilo, né? O item, eu acho assim, gente, aqui é só uma questão de... A parada, para mim, é pura questão econômica. É claro que, se você quiser manter este item, que eu acho que tem coisas legais, né? Poderia, por exemplo, colocar os movimentos sociais... Ixi, o professor caiu. Posso continuar? Ou... Volta, pode. Tá. Por exemplo, a parada tem coisas muito interessantes do ponto de vista também dos direitos políticos e dos movimentos sociais. Então, não sei se foi do ano passado ou da outra, acho que já faz tempo. As mães, né, se uniram, então não é bloco, né, mas tem as mães dos filhos que fazem parte da comunidade, então elas se juntam e vão sempre na comunidade. Aí tem os amigos, então... Acho que isso é legal colocar, César, sabe? O quanto que a sociedade, de alguma maneira, aprendeu com a parada. E não só uma questão econômica, porque isso é ruim mesmo, isso acontece, mas vamos tentar, de novo, vamos tentar ser pessoas otimistas e tentar trazer o lado bom, tá? Que mais? Então, aí o 3.4 é a primeira vez que você traz, de fato, a questão da hostilidade. Então, se você quiser manter a hostilidade na sua busca, acho que está muito tarde. Isso tem que estar lá no 2, porque é uma questão também teórica. E aí também uma provocação. Aí vou até falar com o professor Ricardo, né? Ele falou muito sobre essa questão, quem é o turista e quem é o morador. Eu usei muito isso na minha tese também, e também no meu pós-doc. É que a gente aqui trabalha a gente trabalha com anfitrião e hóspede, isso é a nossa nomenclatura, né? Então, turista aqui para a gente é hóspede, né? Eu fico pensando um pouco isso, né? A pessoa, né? Ou, assim, alguém faz parte da comunidade, será que ela se sente à vontade na sua própria casa? É fogo isso, né, gente? Quer dizer, eu sou um morador de São Paulo, eu sou uma moradora, e eu estou andando no espaço público e eu quero beijar a minha namorada. Eu não me sinto à vontade, porque o espaço público é um espaço, eu posso dizer homoafetivo? Não sei, eu posso dizer que não é um lugar para, né, para pessoas se beijarem do mesmo sexo, é só para heterossexuais. É isso? Então, quer dizer, eu não sou nem bem-vinda na minha própria cidade.
Então, isso é ser hostil, né? Que é mais hostil que isso. Então, essas coisas talvez sejam interessantes, até trabalhar na nossa terminologia, né? De hospitalidade e hostilidade. Mas talvez não seja nem aqui, talvez você possa subir, né? Não sei. Mas veja se você vai continuar com a questão da hostilidade. Bom, por fim, aí o capítulo 4, que é a metodologia, que é aquilo que eu já falei, questiono a questão das bases. Eu demorei para achar se vocês vão buscar resumo, título, introdução ou texto todo. Também não entendi o recorte temporal, se eu perdi, gente, mas eu não achei que momento vocês vão procurar, desde quando esses trabalhos. E também, depois eu queria que você me explicasse, eu não entendi, gente, por que alguns artigos foram excluídos, não consegui entender, que é o quadro 8 lá da página 67. E também queria, 2 perguntas, César, e acabei, tá? Por que então esses artigos foram excluídos no quadro 8? Isso não ficou muito claro para mim. E por que vocês não usaram a palavra anfitrião e hóspede? Por que vocês usaram só essas palavras que vocês escolheram, e justamente essas que fazem parte, né, do nosso dia a dia não fizeram parte do critério aí de corte? E era isso, César. Não sei se eu pus mais minhoca na sua cabeça ou não, mas é isso. Vamos trabalhar que vai dar tudo certo. Não, Valéria, a contribuição foi ótima. A parte que a gente fez a exclusão dos documentos foi com relação a 3 perguntas, né? Com base na leitura dos resumos, títulos e palavras-chave. Então, para cada pergunta, aquele resumo era selecionado ou não. Por exemplo, aquele documento cita a palavra hospitalidade, hostilidade, no resumo, título ou palavra-chave, e valia 1 ponto. Né, numa escala aí de 3 perguntas, cada pergunta valendo 1 ponto. Aí a segunda pergunta seria: este documento cita palavras associadas à hospitalidade ou à hostilidade, com base na entrada do Tesouro Brasileiro de Turismo? Aí tanto no resumo, quanto no título, quanto na palavra-chave. Se aparecia, também levaria mais 1 ponto. E a terceira pergunta seria: quando as palavras hospitalidade, hostilidade ou suas palavras associadas são citadas? Estas estão sendo aplicadas conforme a noção proposta pelo campo de conhecimento da hospitalidade no Brasil? Aí valia mais 1 ponto. Então, aqueles documentos que alcançaram um total igual ou superior a 2 foram classificados. Igual ou superior a 2 foram classificados, igual ou inferior a 2 foram desclassificados. Foi esta aí a seleção que nós fizemos. Então, tinha alguns resumos que constava, assim, a palavra LGBT, ou gay, ou lésbica, mas que não continha a palavra nem hospitalidade, nem hostilidade, mas que continha alguma palavra associada ao tesouro. E em algumas situações também aconteceu de conter outras palavras, como, por exemplo, hostil, que aí a gente também considerou como hostilidade, né, no caso. Tá. Não sei Eu se eu pergunto consegui isso responder a sua porque, pergunta. que assim, lá né, o Rafael também tá, né? Bom, na revista Hospitalidade, às vezes a gente recebe artigos, César, que a hospitalidade está no título. Só. Isso, Só. E aí aí você vai ver a hospitalidade de novo lá nas referências, porque está alguma coisa na revista Hospitalidade. Aí você faz uma busca de anfitrião, não tem nada. Você põe Sim. hóspede, não tem nada. Aí só tem relacionado ao turismo. E hospitalidade não é turismo. Sabe? Não... Então, é por isso que eu penso, se ao inserir anfitrião e hóspede, talvez essa busca não fique mais refinada. Mas, assim, veja, não vou bagunçar aí toda a sua pesquisa que já foi feita.
eu fico pensando se você não vai ter mais trabalho, porque agora você tem que ler isso, os 334 trabalhos que sobraram. Ui. Na verdade, a leitura dos resumos, né? Eu já cheguei a ler 2 vezes os resumos, lembrando que a maioria dos resumos constam mais a palavra hostilidade do que hospitalidade, então chega a ser um total de 334 documentos analisados, em torno de 250 documentos falam sobre hostilidade, e a minoria que fala sobre hospitalidade. E em algumas situações não aparece a palavra nem hospitalidade nem hostilidade, mas aparece o termo hostil. E aí vem hostil no sentido social e aí em vários segmentos. E até dentro da própria comunidade também existe a hostilidade. Então, por exemplo, em alguns momentos tem alguns resumos que falam que a própria comunidade não aceita, por exemplo, trans em casas de banhos, né? Ou então, em outros segmentos, no esporte também é pouco aceito a comunidade LGBT de uma forma geral. Mas, assim, a maioria dos documentos tratam mais da hostilidade do que da hospitalidade. Talvez isso justifique a parte que a gente acaba colocando também como escassez, né? Pelo fato de muitos documentos falarem sobre hostilidade e a minoria falar sobre hospitalidade. Tá bom. Não Ok. sei se eu consegui te responder. Obrigada. Bom. Obrigado, Valéria. César, você consegue se retirar da sala por uns minutinhos só para a gente fazer uma deliberação? Eu te mando uma mensagem lá no Consigo. WhatsApp assim que a gente finalizar. Tá bom. Obrigado, Rafa.